Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Convido vocês hoje a aprender comigo a ação de restauração de autos, que é uma ação do procedimento especial. Mas antes, eu peço que você clique aqui, siga e compartilhe o nosso canal para que mais pessoas possam vir aprender processo civil comigo. Então, nesta ação de restauração de autos, que não é uma ação tão usual, mas não é por isso que você não tem que saber, porque aluno meu tem que saber todas as ações do procedimento especial, nós vamos aprender como peticionar, em quais situações cabe essa ação de restauração de autos. Para dar início à nossa aula aqui, onde que eu encontro, qual que é o cabimento dessa ação? Todos os requisitos necessários para que você possa ingressar com essa ação, você vai encontrar aqui nos artigos 712 a 718 do CPC. Aqui você vai aprender em quais situações eu devo ingressar com essa ação de restauração. Mas, professora, me dê um conceito aí do que seria essa ação de restauração de autos. Eu vou usar aqui o conceito de Amorim, que eu gosto muito. Ele é um doutrinador muito bom, que dá pra gente, de forma resumida, os tópicos interessantes aqui de processo civil. Bom, vamos lá. A ação de restauração de autos nada mais é, pessoal, quando há necessidade de você restaurar algum documento que se perdeu dentro do processo, seja físico ou seja eletrônico. Se por um acaso algum documento desapareceu dentro aqui dos autos processuais, a gente pode ingressar com essa ação de restauração. Mas aí você me fala em quais situações, professora, eu posso ingressar com essa ação de restauração de autos? São inúmeros os motivos que podem ocorrer. Fenômenos naturais, vamos dar um exemplo aqui de que em sua cidade, nós estamos nesse período aqui de chuvas em Teófilo Otoni, e aí vamos supor que teve um enchente no fórum aqui de nossa cidade, e alguns processos físicos se perderam. Ou nós tivemos um problema na distribuição de energia da cidade e aí os arquivos se perderam, ou seja, itens importantes de processos eletrônicos se perderam. Neste caso aqui, cabe a ação de restauração. Ou também atos humanos. Eu sempre gosto de usar esse exemplo dentro da sala de aula, que pode ser o advogado fez carga de um processo e aí colocou o processo no banco de trás do carro e aí saiu, foi ao shopping, por exemplo, e alguém veio e furtou o veículo dele e o processo foi junto. Foi um ato humano, mas que não foi de culpa do advogado. Então, nestes casos aqui, a gente pode ingressar com uma ação aqui de restauração. Tanto que eu coloquei para vocês fenômenos naturais, incêndios, traças, cupins. Gente, alguns anos atrás, como vocês sabem, os processos eram todos físicos. Dessa forma, dentro dos cartórios das varas, existiam traças, ratos, cupins que comiam aí os autos. É estranho de falar assim, mas realmente acontecia. Ou talvez por falha humana, o serventuário era para poder anexar a petição dentro dos autos e por algum motivo ele sumiu com essa petição. Então, a gente pode pedir aqui a restauração dos autos. Como essa ação de restauração evidencia alguma falha humana, vamos dizer assim, de algum servidor ou advogado, professora, ele pode ser punido? Sim, ele pode ser punido, sim. A doutrina traz para a gente situações em que ele pode ser punido caso haja aqui o sumiço de alguma peça dos autos por irresponsabilidade ou do servidor, ou do advogado, ou da promotoria. Então, pessoal, se por um acaso haver aqui o sumiço dessa peça processual, vamos dizer assim, processualmente eles podem ser condenados por litigância de má-fé,
civilmente são responsabilizados pelos danos causados, penalmente responderá aqui pelo crime de supressão de documento público, que está lá no artigo 350 do CPC, e administrativamente serão sancionados nesse âmbito, né? O exemplo que eu trouxe para vocês aqui do advogado. Vamos supor que o advogado fez carga desse processo e não quis devolvê-lo ou sumiu algum item desses autos por conta própria. Esse advogado vai responder um processo administrativo na ordem dos advogados. Então, se por um acaso for o servidor que sumiu com este processo, ele também responderá. Então, o que você está querendo dizer, professora? É que se por um acaso esses autos, eles se perderam ou eles sumiram por culpa exclusiva do Ministério Público ou do advogado ou do servidor, ele será responsabilizado sim, nessas sanções aqui que eu trouxe para vocês, que a doutrina me diz. E aí, professora, quem são os legitimados? Ao longo da nossa conversa aqui, eu já falei para vocês quem são os legitimados. O artigo 712, ó, o meu CPC já está aqui, eu espero que o seu esteja aí também. O que fala no artigo 712? Verificado o desaparecimento dos autos eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, ele deixa bem claro que o juiz de ofício ele pode requerer aí a ação de restauração. Tem uma divergência doutrinária com relação a isso, de o juiz não poder fazer isso, mas aqui o código é claro quanto a isso. O juiz ele pode pedir a ação de restauração. Qualquer uma das partes do polo passivo ou do polo ativo pode pedir ingressar com essa ação de restauração de autos, e também o Ministério Público, se for o caso, promovendo-lhe a restauração. Então, professora, quem são os legitimados? De ofício pelo juiz, qualquer uma das partes, seja o polo passivo ou o polo ativo da ação, e também o Ministério Público. Eu trago para vocês aqui, em caso de polo passivo, são legitimados todos os sujeitos que participam do processo como parte e que não estejam no polo ativo da ação de restauração. Isso aqui, pessoal, é no caso de litisconsórcio passivo necessário. Eu trouxe essa remissão aqui, que os meus alunos têm que saber de todas as peculiaridades dessa ação aqui de restauração. Quem estiver como polo passivo de uma ação que figure aí como litisconsórcio passivo necessário, qualquer uma das partes é legítimo para poder ingressar com a ação de restauração de autos, viu, pessoal? Então vamos caminhar aqui. Eu gosto muito de ler os artigos junto com vocês, por isso que eu sempre trago o CPC nas minhas mãos aqui para que nós possamos discutir juntos. Vamos lá. E, professora, quem é competente para processar e julgar esta ação de restauração? O artigo 717 vai me dizer claramente quem é aqui. Vamos lá, eu trouxe ele esculpido aqui na tela para que nós possamos ler juntos. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído sempre que possível ao relator do processo. Por que eu trago um ênfase aqui a esse artigo? Porque é um dos que mais cai em prova. Eles sempre colocam citam outras pessoas para poder receber aqui esse processo de restauração. E aqui, se ele estiver sumido no tribunal, ele vai ser distribuído sempre que possível ao relator. Mas se não, se ele tiver sumido lá no juiz de primeiro grau, quem vai promover aqui a restauração desses autos é o juiz de origem, que é o que fala no parágrafo 1º. A restauração far-se-á no juiz de origem quanto aos atos nele realizados. Porém, se ele tiver sumido já no tribunal, no juiz aqui de segundo grau, quem vai promover a restauração aqui, sempre que possível, será o relator do processo, ok? Então, a competência aqui eu acredito que ficou bem explicada para vocês. E lembrando que isso aqui cai muito em prova, então se atenha aqui a esses artigos. Agora vem a parte mais gostosa, como peticionar nestes casos. Gente, é o que eu sempre falo com vocês. Requisitos do 319 e 320 do CPC, monta a sua petição de restauração de autos ao juízo de origem, onde que o processo se perdeu, onde que sumiu algum documento processual nos autos, então você vai direcionar a este juízo. Então vamos lá, 319 e 320 do CPC, e aí, após isso aí,
você vai juntar tudo que for possível para poder elucidar os fatos, para poder ajudar na restauração desses autos. Então, o 713 vai me trazer isso. Então, vamos lá. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos. Vou parar por aqui, por quê? Ao tempo do desaparecimento. Então, aqui você vai explicar se o processo estava na fase inicial, se já havia tido contestação, ou se já havia tido aqui produção de provas. Então, você tem que explicar em que pé que estava esse processo. Dando continuidade aqui, oferecendo certidões dos atos constantes do protocolo das audiências, do cartório, onde haja ocorrido o processo, cópias de peças que têm esse seu poder. Essas cópias de peças aqui, pessoal, acontecia muito no processo físico. Sempre quando a gente ia peticionar, a gente peticionava e levava para o protocolo do fórum, né? Hoje quase não se usa, mas nós levávamos essa petição que nós fizemos no escritório para o protocolo do fórum. Aí quando a gente chegava no protocolo do fórum, a gente protocolava a original e aí eles devolviam pra gente uma cópia. E aí, o que a gente fazia no escritório? A gente guardava essa cópia aqui na pasta do cliente. Então, praticamente, a gente tinha uma cópia do processo dentro do escritório. Então, todas essas cópias aqui, nesse caso de restauração de autos, eu anexaria essa petição de restauração aqui para poder ajudar na elucidação aqui do processo de restauração e qualquer outro documento para facilitar essa restauração. Então, o que você tem que juntar aqui? Tá lá no 713 do CPC, que é o inciso 1, 2 e 3, que foi o que eu acabei de discutir aqui com vocês. Ok. Após a análise da sua petição inicial, o que o juiz vai fazer aqui? O prazo é muito curto, pessoal, o prazo é só de 5 dias. Então, após essa análise aqui, o juiz vai intimar a parte ré, né? Vai citar a parte ré aqui para poder contestar no prazo de 5 dias. Onde que está falando isso? No artigo 714, que fala assim: a parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 dias. Então, ele pode, nesse prazo de 5 dias, concordar com essa ação de restauração ou oferecer contestação. Lembrando aqui que se ele oferecer contestação, segue o procedimento comum, não será mais o procedimento especial. Ok, pessoal? Então, ele vai peticionar também em sua resposta no prazo aqui de 5 dias. O parágrafo primeiro vai falar assim: se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, superar o processo desaparecido. O juiz homologando aí essa concordância, vamos dizer assim, pela parte ré, vai suprir aqui a restauração e vai ficar tudo ok, né? Porque eu informei aqui que as peças não haviam sumido, então intimo aí a parte para contestar aí no prazo de 5 dias. Agora, se ele oferecer contestação falando que a história não foi bem assim, ocorrerá aqui pelo procedimento comum, que poderá vir aqui fazer alguma produção de provas. Então, inicialmente, o que você precisa para peticionar neste caso de ação de restauração? Somente aqui os requisitos do 713 do CPC, inciso 1, 2 e 3. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Eu trouxe dicas para vocês, que essas dicas estão dentro do CPC, que são dicas aqui que geralmente sempre caem em prova, que é bom a gente ficar atento para esses pontos. Se os autos desaparecerem após a produção de provas, serão requeridas as mesmas testemunhas quando tiver condições. Vamos supor que esse processo perdura aí por 10 anos e uma pessoa que foi testemunha aqui neste processo já faleceu, então não tem como, obviamente, por lógica, ser a mesma pessoa. Então, vai intimar aqui para que possam comparecer e prestar o seu depoimento as mesmas testemunhas do processo originário. Via de regra serão as mesmas, salvo se não poder ocorrer da mesma forma, como eu expliquei para vocês aqui, em um caso de falecimento de alguma das
testemunhas, né, que produziram provas aqui para o processo. Em caso de prova técnica em que haja aqui a necessidade de laudo pericial, será feita uma nova perícia e, se possível, com o mesmo perito que foi feito na época que o processo estava em curso aqui, antes de ter sumido alguma peça aqui dos autos. Uma dica aqui para vocês, que geralmente os serventuários e auxiliares de justiça, eles pensam que eles não são obrigados a depor, mas neste caso aqui, serventuários e auxiliares da justiça são obrigados a depor como testemunha a respeito aqui dos autos que tenha praticado ou que tenha assistido. Então, se foi no cartório dele e ele estava responsável por este processo, ele é obrigado a vir aqui prestar o seu depoimento para que possa ser restaurado os autos. Mais um ponto importante: cópia de sentenças podem ser juntadas nos autos e terá a mesma autoridade da original. Se um juiz tem cópia da sentença, ou o promotor tem, ou uma das partes tenham cópia da sentença que foi proferida nesses autos em que houve aí a necessidade de restauração, essa cópia ela será trazida para o processo de restauração aqui e ela terá a mesma autoridade, ou seja, ela terá a mesma validade da original. Então vamos lá. Outro ponto: quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas e honorários advocatícios dessa ação de restauração. Mais que justo, né, pessoal? Vamos supor que uma das partes tenha dado causa aqui ao desaparecimento de algum documento dos autos. Essa pessoa que deu causa aqui vai ser responsabilizada pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios. Essa ação ela é bem tranquila e, como eu disse para vocês, via de regra, ela não ocorre, não é tanto usual, vamos dizer assim, no nosso ambiente, né? A gente não usa muito fazer essa espécie de ação. Ela era bem corriqueira quando existia os processos físicos com mais evidência. Na nossa comarca, que desde 2016, os processos são todos eletrônicos. Mas, como o artigo 712, que eu disse para vocês aqui, essa ação de restauração, ela não é somente para processos físicos, ela é também para processos eletrônicos. Agora, pessoal, eu resolvi trazer nas nossas aulas, que eu acho que é muito pertinente, o nosso momento prova, que é o quê? Para que vocês vejam que esses assuntos caem em prova, e eu trouxe aqui da banca da FUVEST, que caiu em 2017, que foi uma prova para procurador do município, e aí eu trouxe para vocês como que esse assunto cai em prova. Vamos analisar a questão. Sobre os autos eletrônicos e seu desarquivamento, assinale a alternativa correta. Se houver autos suplementares, a restauração será dispensável. Bom, eu deixei esse ponto aqui para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho. Antigamente, o que aconteceu? Por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? Porque o parágrafo único do artigo 712 vai me dizer assim: havendo autos suplementares, nessa prosseguirá o processo. Quando há autos suplementares, não há necessidade aqui da ação de restauração. Ah, professora, mas o que são autos suplementares? Isso ocorria muito no processo físico. Toda vez que a gente protocolava uma petição, nos cartórios das varas, praticamente eles faziam uma outra cópia do processo. Eles tiravam cópia e anexavam, e o processo original aqui do lado, com as peças originais, e eles tiravam todas as cópias e guardavam aqui. Então, isso aí são autos suplementares. Então, havendo autos suplementares, não há necessidade aqui da ação de restauração de autos, porque você pode pegar os autos suplementares para poder fazer toda a análise do que você quer. Então, a questão correta aqui, eu já vou falando para vocês, é a letra A. Se houver autos suplementares, a restauração será dispensável. Então, a nossa resposta correta já é a letra A. Mas vamos analisar as outras opções para vocês verem onde que está o erro. É possível a inclusão de parte não incluída no processo principal? Não, gente. O processo de restauração figuram como parte as mesmas partes
do processo originário em que sumiu alguma peça processual. Você não pode incluir uma nova parte neste processo aqui de restauração. Então, essa aí já está errada. A restauração deverá ser promovida apenas pelas partes? Não, a gente aprendeu lá no início da nossa aula. Pode ser pelo ofício, pelo juiz, por qualquer uma das partes e ainda pelo Ministério Público. As provas não poderão ser repetidas na restauração? Esse ponto aqui está errado, elas poderão ser repetidas, tanto é que eu falei com vocês que as mesmas testemunhas que figuraram lá, as mesmas produções de provas, de perito, que figurou lá na ação em que se perdeu algum item, ela poderá ser feita aqui novamente. Tanto é que o código fala, se possível, o mesmo perito. Então, está errado também. A restauração será decidida por despacho interlocutório de mérito. Está errado também, não é por despacho interlocutório de mérito, pessoal. Fica a dica aí para vocês, ok? Então, a gente analisou essa questão aqui e a correta será a letra A. Se houver autos suplementares, a restauração será dispensável. Onde que está isso aqui, professora? Artigo 712, parágrafo único do CPC. Vamos para mais uma questão. Sobre o procedimento judicial de restauração de autos, assinale a alternativa correta. A restauração só pode ser feita de ofício pelo juiz? A gente já respondeu. Não, pode ser pelo Ministério Público, qualquer uma das partes. Na hipótese do desaparecimento dos autos após a instrução probatória, não poderá o juiz determinar a repetição das mesmas, sob pena de macular o processo com nulidade. Tá vendo, gente? As questões, elas se repetem, elas só mudam a forma. Isso aqui tá em outras palavras na nossa outra questão. Na hipótese do desaparecimento dos autos, após a instrução probatória, não poderá o juiz determinar a recepção das mesmas? Tá errado, o juiz pode determinar sim, que foi o que eu falei com vocês na nossa questão anterior. Caso o desaparecimento dos autos tenha sido dado em tribunal, o presidente da corte será a autoridade competente para oficiar no processo de restauração? Não, gente, está aqui no artigo 717 que nós já havíamos conversado. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído sempre que possível ao relator do processo. Então, aqui não é o presidente da corte, esse termo está errado. Aqui, sempre que possível, será ao relator do processo. Letra D. Não há contraditório no procedimento de restauração dos autos, cabendo à parte tão somente juntar as cópias que possuir. Errado. Tanto é que tem um prazo aí de 5 dias para que a parte ré possa oferecer aqui a sua contestação ou concordar com a ação de restauração. O juiz irá homologar e suprirá aí os autos que se perderam. Então, a letra D não é, só nos restou aqui a letra E. Aquele que der causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários do advogado. Também poderá ser averiguada sua responsabilidade no âmbito civil e penal, que foi o que eu falei nas nossas dicas e no início que nós conversamos aqui. Então, pessoal, eu trouxe esse momento prova para que vocês possam entender como que essa questão cai. Ah, mas a ação de restauração, ela não é uma ação usual, vamos dizer assim. Mas se ela está aqui no código, está no nosso Código de Processo Civil e nós temos que estudá-la, porque quando você for fazer uma prova, fazer um concurso, com certeza alguma questão vai cair aí de ação de restauração de autos. Pessoal, foi um prazer mais uma vez conversar com vocês. Nossa aula ela foi bem curtinha dessa vez, porque a ação de restauração de autos, ela é bem isso, ela é bem sucinta aqui. Os artigos foram os que eu falei com vocês e eu dei todas as dicas aí para que você possa ir bem aí na sua prova de concurso e bem aí nas suas aulas da graduação. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Siga e compartilhe o perfil. Até mais!